Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. No Evangelho de hoje, nós vimos Jesus expulsar os demônios. E Jesus, ele deseja a nossa colaboração nesse combate com o mal. Nós devemos colaborar com a ação de Jesus. E a ação do Senhor hoje é expulsar o demônio. Então nós não podemos ser coniventes com o mal que atua no mundo em que vivemos. O profeta Amós, capítulo 5, versículo 14, dizia: "Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado." Então nós precisamos seguir o caminho do bem para ter vida divina em nós, a vida de Deus em nós. Esses homens possuídos, eles estavam perdendo a comunhão com Deus, estavam perdendo a alegria de viver, estavam perdendo a vida divina, a vida sobrenatural, a vida na graça. E Jesus vai colocar esses homens novamente no caminho de Deus. Então a ação de Jesus no meio de nós expulsa o mal, expulsa o demônio da nossa vida. E todos nós precisamos repetir com fé em cada Pai Nosso: Senhor, livra-nos do mal. Eu preciso deixar que Jesus atue em mim, mas também atue no meio do mundo. E essa presença de Cristo em nós pode ser irradiada no coração de tantas pessoas. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vimos a manada de porcos, os demônios pedindo para ir aos porcos. O que significa o símbolo da impureza, da sujeira, da maldade, do pecado, da desonestidade, de todas as impurezas, que muitas vezes tentam visitar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. E somente Jesus pode purificar, tocar, transformar, expulsar para longe de nós a sujeira do mundo. Deus nos criou para a vida em pureza, em transparência. E o nosso batismo purificou ainda mais o nosso ser, para sermos santos à semelhança de Jesus. Nós precisamos tirar, por meio da nossa oração, às vezes da nossa penitência, toda força do mal que tenta nos oprimir e nos afastar do caminho de Deus. Pode ser que a gente até ignore alguns maus pensamentos que sentimos muitas vezes em relação ao próximo. Os maus pensamentos podem ir crescendo, tomando corpo, tendo forma dentro de nós. E a gente tem que deixar que Jesus corte os maus pensamentos,
para que eles não se formem, não desenvolvam. Queridos irmãos e irmãs, é necessário repelir aquilo que não é bom, aquilo que é mal, aquilo que nos corrompe. Nós podemos expulsar os maus pensamentos, as más ações, as más inclinações, para buscar a nossa forma original em Deus. Nós não devemos perder a nossa ingenuidade, a nossa santa inocência, achando que não tem problema nenhum pensar como todos pensam. Deus te fez para a vida na graça. Por isso nós vamos buscar frutos bons. Se a gente ficar acumulando coisas ruins dentro de nós, a gente pode ir somatizando o que não é bom, adquirindo até doença, enfermidade, psicopatia. E Jesus veio para nos libertar de todo mal, de toda enfermidade, de toda opressão. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ter essa força de combater toda espécie de maldade. Precisamos buscar o bem com toda a nossa força e odiar o mal com todo o nosso coração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, que esse dia possa ser transcorrido em muita comunhão, muita graça de Deus na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.